Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Fala, Fabião, tudo bem? Tô bem, você tá bem? Tudo ótimo. Eu vou pegar meu café que eu ainda não... Por favor, enquanto você pega o seu café, eu vou dando uns recados pra galera. Dá aqui. o recado pra galera. Pessoal do YouTube, inscrevam-se no nosso canal, tá? Deixa o like, deixa seu comentário, compartilha o vídeo com a galera. No Spotify também, pra quem tá ouvindo agora. Segue aí no Spotify, classifica 5 estrelas e todas aquelas coisas que vocês ouvem em todos os vídeos, mas que é super importante pro canal ir crescendo. Gostou? Muito bem, vamos lá, porque senão o pessoal já vai adiantando, já quer ir direto pra saber quem que a gente trouxe. E quem que a gente trouxe? Eu acho que primeiro você poderia falar alguns números dele, Não, cara. eu vou você perguntar. Fez esse estudo? Não fiz, mas eu vou Você perguntar. não fez esse estudo? Eu quero saber os melhores tempos desse cara. Vamos lá. 5K, quanto você tem? Melhor tempo. 14,06. 14,06. 10K. 29,15. Ou 29, é abaixo de 30, né? Meia maratona. 1,3,36. 1.3, é o 10K do Thiago. E maratona? 2,13,34. O Wellington Cipó. O Wellington Cipó. Puta que pariu, velho. Subimos o nível, Brasil. Subimos. Cipó, obrigado aí por Obrigado ter você ter vindo, hein, velho. cara. Bom demais ter Nosso você primeiro aqui. corredor profissional aqui. É verdade. A gente já Opa. trouxe o Léo de Deus, né, que é nadador profissional, agora é o primeiro corredor. É sempre um prazer, né? Estar aqui dividindo um pouco da nossa experiência, dos nossos anos de estrada, né, com vocês e com os telespectadores aí que sempre estão aí nos acompanhando, querendo saber um pouco aí da nossa correria do dia a dia. As curiosidades, né? A galera é curiosa. pra Curiosa. saber como Mandaram é que- várias perguntas aqui que a gente vai fazendo pro Cipó. Mas, Carol, quanto que é a meia maratona aí? Agosto? Não, aqui o seu tempo que você fez? 1,3,36. 1,336. Dá pra fazer um 10K, velho, nisso daí. Puta, né? cara, Cara, não dá nem pra... É Não, surreal. Eu vi um vídeo seu no canal do Renan Teles, né, que chama? É. Isso. E aí ele foi acompanhar um treino de cipó. É. Cara, o aquecimento deles era, sei lá, 5K, 4,20 só pra aquecer. E aí o Cipó falou assim, não, quem quiser chegar aqui pra treinar, conhecer, né? Pode vir Pode aí, vir. à vontade, Você aberta. seria? Ah, dá pra correr uns 100 metros lá com eles, acho. 4,20, dá pra correr uns 100 metros. Chega uns pangaré lá pra querer treinar com você lá. Chegava, né? O espaço onde eu treino era aberto, só que agora por conta, antes da pandemia, ele deu uma fechada e tá mais controlado. Mas antes, a galera sempre ia lá, ver a gente treinar e tal. É. Mas se marcar, pedir lá pra galera, eles liberam, Eles assim. liberam. Muito bom. Boa. Ô, Cipó, a primeira pergunta que eu quero saber é por que é Cipó? Essa Cipó. é a pergunta. Ou o nível de pergunta vai ser assim, É tá? assim. Abaixa a expectativa. É ali que- aleatório. Esse nome aí chegou pra mim logo quando eu cheguei em São Paulo, em 2009. Eu fui correr uma corrida lá em Mogi das Cruzes. Era uma loja de materiais esportivos que fazia um circuito que era bem famoso lá em Mogi das Cruzes. E um amigo meu, o Reginaldo, me apresentou para um outro amigo dele, o Adilon. E ele falou, olha, o Pô, depois Wellington você vai veio ter de que passar, Pernambuco. você vai ter que passar todos os Instagram desses caras aí que vai ser ter que difícil marcar, de eu achar. Esse menino, o Reginaldo falou, esse menino veio lá de Pernambuco e tá ingressando nas corridas agora. Aí o Adilon olhou pra mim assim e falou, mas esse cara parece um cipó. Ah, Foi assim. Aí foi assim, né? Aí a gente veio embora, eu treinava em Barueri, no Grêmio Barueri, e o Reginaldo contou pros meninos lá em Barueri que o meu nome era Cipó. E não tinha pegado ainda. Aí um dia eu correndo aqui na USP, ali na Raia, tinha uma assessoria chamada JBS. Jair, o nome do dono da assessoria. E o Reginaldo me apresentou pro filho dele, né? Pro filho do Jair. E o filho do Jair, toda vez que eu passava na raia com os meninos que treinavam lá em Barueri, ele gritava Cipó. Aí os meninos começaram a falar no treino, a molecada começou a pegar e já começou a gritar nas arquibancadas das competições, que eu ia muito a competição de pista, né? Tipo, Troféu Paulista, Torneio Paulista da Federação, essas coisas, ali em 2009, 2010. Aí pegou até hoje. até hoje. Cara, então foi do meio do nada, assim, e aí foi pegando. Foi pegando e só não é registrado, né? Mas eu considero meu segundo nome. E assim, quando deram o nome, você gostou? Não teve nenhuma... Não, nunca liguei. Nunca Nunca liguei ligou. pra essas coisas, né? Chama apelido lá na minha terra. Se fosse meu irmão, brigaria. Né? Meu irmão é meio chato com essas coisas, mas eu queria ficar rico com o nome de Cipó. Quem sabe não vai ficar ainda, Quem né? sabe, né? Quem sabe, quem Ô, a gente sabe. ficou sabendo que tinha um outro apelido lá atrás, lá, né, que era o suco de pneu, né? Suco de pneu,
Que história é essa aí? Porque daí a gente já volta lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco, né? Contar um pouquinho da sua história lá. É que assim, a gente morava numa comunidade muito distante. Tinha uma vila, quando a gente foi estudar a 5ª série, eu e a minha irmã Wélida. Eu sou corredor, minha irmã é bióloga, né? Wélida Bezerra. Um abraço, minha irmã. Meu pai comprou 2 bicicletas pra gente, né? Só que eram 2 bicicletinhas velhinhas, sabe? E os pneus carecas. Isso era pra ir pra escola? Pra ir pra escola. Eram uns 12 quilômetros de pedal. A gente ajudava nossos pais na roça até meio-dia. Até umas 11 horas, até 10h30 mais ou menos. Aí 11 horas pegava a bicicleta, pedalava ali uns 40 minutos, chegava na vila onde a gente ia estudar. E as bicicletas eram tão velhas que os pneus eram carecas. Aí por isso o apelido de suco de pneu. Suco de pneu, o pessoal enchia o saco. Essa lá. nunca tinha ouvido. Tem até uma música, né? Ele falava suco de pneu queimado, carburador furado. Que era aquela música da Ivete, né? Acho que era os meninos faziam essa paródia aí. Pô, essa fase é dura. Criança não perdoa. A gente deveria ter ali uns 12, 13 anos, mais ou menos. É o bullying, famoso bullying. É Tupanatinga ou Buíque, assim? Porque eu soube também que tem um conflito ali da onde que todo mundo quer o cipó. Que é o cipó, quer falar que o cipó é daqui. Esse conflito aí é o seguinte, eu nasci na cidade de Tupanatinga. Tupanatinga. Que é Pernambuco, interior. Pernambuco, fica 300 km de Recife. Só que é o seguinte, de Tupanatinga pra Buíque, em linha reta pela rodovia, tem 23 quilômetros. Na zona rural, onde eu nasci, no sítio, fala que tem limite é município, né? Para o limite, tem mais ou menos uns 2 km, e um rio atravessava do outro lado do Buíque. Entendi. Quando eu comecei a correr, que eu já tinha 19 anos, eu comecei a correr em Buíque. Então todo mundo fala que eu sou do Buíque. E hoje minha família mora em Buíque, né? Então eu passei minha infância entre Tupanatinga e Buíque, porque meus avós moravam em Buíque, então sempre tava pro Buíque, essas coisas. E eu comecei a correr em Buíque. Entendi. Então todo mundo fala, ele é de Buíque, mas eu nasci em Tupanatinga. Nasceu depois corredor em Buíque, então Sim, é isso, né? Nasceu fisicamente em Tupanatinga e depois a corrida começou em Buíque. Mas são 2 cidades vizinhas. Próximas assim. E como que foi esse início na corrida? Como foi sua infância? Como que você foi entrando nesse meio do esporte aí? Assim, o esporte eu acho que já nasceu comigo, né? Meu pai jogava futebol. Meu pai era dono de time também, time de várzea. Eu brincava nos times do meu pai. Era bom? Era nada. Era perna de pau. Só jogava porque o time era do meu pai. Né? E sempre eu tava ali na correria, porque como a gente morava numa comunidade muito distante, era mais ou menos 5 quilômetros pra gente pegar um pau de arara pra ir pra cidade fazer a compra. Era dia de sexta-feira ou sábado, o dia de ir na cidade. Andava a cidade inteira, era a novidade, aquele dia de ir fazer o turismo. É como se a gente fosse no final de semana no shopping aqui em São Paulo. Pra gente era ir pra cidade, comer doce, comer queijo nas bancas, pão doce, tubaína, essas coisas. E a gente fazia tudo a pé. Então eu era um atleta e eu não sabia, a minha construção foi toda assim, né? E quando eu já tinha 19 anos de idade, um dia no colégio aconteceu um campeonato de futsal, interclasse. E quando eu cheguei na quadra, eu vi um cara rodando em torno da quadra e esse cara não parava de correr. Eu perguntei para meus companheiros de time por que aquele cara corria tanto. Esse cara falou, não, é o Cícero maratonista. Mas lá na cidade do interior, quem corre 5 km para eles é maratonista. Pô, mas na minha também, assim, Cruzeiro é a cidade da Adriana Aparecida. Melhor tempo feminino na história de maratona, né? E, cara, quando você fala de corrida ainda, a galera acha, é São Silvestre, acha que é maratona. Famosa maratona de São Silvestre. Eles têm muito isso, né, cara? Isso. Aí o que aconteceu? Eu fiquei curiando aquele rapaz, quando foi no dia seguinte eu encontrei com ele no corredor da escola e eu comecei a intimidar ele e perguntar por que ele corria tanto, se ele ganhava alguma coisa com aquilo, como que eram as corridas, e ele foi me contando a realidade dele nas corridas regionais. Eu falei, posso treinar contigo? Ele falou, pode. Ele morava numa zona rural de um lado da cidade e eu morava de outro. Totalmente o contrário. E aí, o que é que a gente faz pra treinar? A gente encontrava 3 dias por semana na cidade, na casa de um outro amigo dele. Eu não conhecia ninguém, corria, só conhecia ele. Na cidade tinha 3 corredores. Eu, o Cícero e o Beto Feroz. Até hoje o Beto Feroz. O Beto Feroz é um cara que ele corre 10 de menino. 10, 12 anos. Hoje ele deve ter uns 40, 45 anos.
E ainda vive correndo. E ainda continua. Ainda continua correndo. E todo mundo conhece ele lá em Buíque. E foi os primeiros caras que me deram o maior incentivo, motivação. E eu fiquei treinando com eles. Mas daí você chegou assim, você viu eles correndo na quadra e depois, assim, você achou eles e foi conversar com eles? eles? Não, eu encontrei com ele no corredor da escola, o Cícero, né? Aí eu conversei com o Cícero. E aí, como é que você faz pra treinar? Como é que é as coisas? Eu posso treinar com você? Ele falou, pode. Aí eu falei, como? Aí ele falou, não, a gente vai na casa do... Como ele morava de um lado da cidade e eu de outro, a gente encontrava na cidade, na casa do Beto Feroz. Aí eles me arranjaram uma roupa de corrida lá, uma camiseta, uns shorts. Eu ainda não tinha um tênis apropriados. Aí eu fui na loja, ele me mostrou o tênis que eu teria que comprar pra correr. Aí eu fui lá, comprei no carnê lá de pagar 3 vezes. Não tinha dinheiro pra nada, cara. Mas como que foi assim? Tipo, do nada ele passava o treino pra você? Você Não, corria do lado Vocês com saíram ele? junto pra Ninguém correr. era treinador, ninguém era nada. Ele só tinha experiência que ele corria, mas ele não sabia. Eu vim saber o que era treinamento depois de 3 anos, quando eu já tava aqui em São Paulo, que eu consegui um treinador. Mas lá nós tava o tênis no pé e corria. Corria 1 hora, corria meia hora, aguentasse. 40 minutos, 1h30 e ia embora, entendeu? Aí a gente foi numa corrida. No dia 16 de junho de 2007. Terceira corrida da Fogueira em Arco Verde. Uma corrida que era organizada pelo grupo LW, que é um grupo de lojas muito grande que tem lá na região. E eu me inscrevi na categoria até 18 anos, né, que era para estudantes. E os meninos já eram todos já bem experientes com jogos escolares, competições, essas coisas. E o Cícero escreveu na corrida de 10 km, que era para adulto. E eu lembro quando eu larguei, uns 500 metros mais ou menos, eu já tava na frente da molecada. E toda vez, quanto mais eu via as pessoas aplaudindo nas calçadas, aí era que eu aumentava o pico. Eu olhava pra trás, não via ninguém. Ei, será que eu vou ganhar? Aí fui embora. Quando chegou uns 3 quilômetros, aí eu travei. Travou? Aí veio 2 meninos, bem na passadinha, tá? Passou, eu terminei em terceiro, minha primeira prova. Eu não sei o tempo, porque eu não tinha relógio, eu não tenho noção naquela época, mas foi ali em torno de 20 minutos que eu fiz nos 5 quilômetros e eu terminei em terceiro colocado. Aí, só que, para o incrível que pareça, a primeira corrida que eu corri, eu fui desclassificado. Por quê? Porque a corrida era até 18 anos. E a categoria até 18 anos. E faltava 3 dias para me completar 19 anos. Tipo, a corrida foi no dia 16, no dia 19 de junho eu completo 19 anos. Aí a molecada veio comigo, eu falei, não, eu vou completar 19 anos. Aí a molecada reclamou lá com a organização e desclassificou. Porque o regulamento ele funciona assim, até 6 meses. 6 meses antes ou 6 meses depois, entendeu? Entendi. Aí me desclassificou, ainda tem uma. Aí eu fiquei chorando, né, lá, mas eu fui terceiro, tal, e tinha um prêmio lá, cara, parece que era um par de tênis de R$50 pro terceiro colocado. Aí eu chorei lá, tal, como era uma loja de esportes que fazia, né, aí eles me deram uma rede de vôlei. Me deram um voucher pra me comprar uma rede de vôlei. O que é que tinha a ver rede de vôlei com corrida, né, poderia me dar um tênis, né, Pois é. algo assim. Aí eu fui lá, peguei essa rede de vôlei lá, vendi pra um cidadão por R$30, faz 12 anos, quase 15 anos, até hoje nunca recebi essa rede. Cobra ele, cidadão aí. Você sabe, quem comprou uma rede e não pagou sabe, né? Claro que sabe. Você não compra todo dia uma rede de vôlei, não, né? Ainda mais do Cipó. Ainda mais do Cipó. Então, ó, por favor, vamos Era tudo prestar pra parar, contas né? aí. Vamos prestar contas aí. E aí, como é que você foi desenvolvendo? Como que você veio parar aqui em São Paulo? Aí o que cara? aconteceu? Eu comecei a ir para as corridas com eles, né? Com o Cícero e Cícero o Beto Feroz. Beto Feroz. Eu quero trazer esse cara aqui. Aí velho. a gente ia na cidade e a gente passava nos comércios, arrecadando o patrocínio pra gente ir nas corridas, né? Um dava R$10, outro dava 20. Isso pra pagar a inscrição, viagem. Isso. O dono da padaria dava o pão, o do mercado dava refrigerante, pacote de bolacha, essas coisas. E a gente tinha uma parceira do Beto Feroz, que era uma radialista chamada Edilene Ventura. E ela dava um espaço na rádio dela pra gente falar dos nossos... no programa dela pra gente falar dos parceiros que ajudou a gente na corrida. E através disso daí que aconteceu as primeiras viagens que eu saí de Buíque pra ir para as outras cidades vizinhas, pra ir pra Recife pela primeira vez. Pela primeira vez que eu fui em Recife, que eu botei o pé na praia,
foi com 19 anos, depois que eu virei corredor. E que você foi pra correr. Caraca. Que eu fui pra correr uma meia maratona. Aí, nesse meio tempo, eu treinava com os meninos e eu comecei a virar, tipo, fã dos atletas da atualidade daquele momento ali. Que era Frank Caldeira, o Biratã dos Santos, que era pernambucano também. Aham. As pessoas perguntavam pra mim, você é irmão de Biratã? Ele parece que você, ele era bem alto e tal. E eu não tinha internet naquela época, tinha que ir na Lan House, procurar as corridas, os calendários, essas coisas. E eu era o mais esperto dos meninos, então essa função era minha. De fazer as inscrições, de bater os ofícios pra pedir o carro na prefeitura pra ver se conseguia um carro. Caramba, que jornada, hein? Aí, como eu não tinha internet, não tinha nada, eu ia na biblioteca da escola onde eu estudava e eu pegava o recorte de jornal, Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco, dos caras que eu era fã. Então eu pegava aqueles recortes daqueles caras, do Frank Caldeira, tudo, esses caras, e colava no mural do meu quarto. E ficava vendo eles Tava lá, ali. vendo aqueles caras lá. E eu tive a primeira oportunidade nessa meia maratona que eu fui em Recife. E eu corri 1h24. Na primeira meia maratona que eu fui. E eu fui segundo colocado na categoria até 24 anos. Até hoje eu tenho a medalhinha, tá lá na casa da minha mãe. E foi uma coisa muito gratificante. Aí eu fui desenvolvendo. 6 meses depois eu tava ganhando do Cícero. Caramba. Aí, quando foi um dia, a locutora Edilene falou pra gente, né, radialista, olha, tem um parceiro aí querendo dar 2 passagens de ônibus pra vocês ir pra São Paulo correr São Silvestre. Isso já em 2008. E é uma empresa que fazia turismo, esses ônibus que vêm meio clandestino de Pernambuco pra São Paulo, que chega ali no Brás, sabe? Sei. Cheio de farofeiro. Aí a gente aceitou. Eu ainda quero encontrar o dono dessa agência de ônibus pra mim conversar com ele. Não, vamos achar. Falar vamos que achar. deu certo, né? Que deu certo, que ele me trouxe de graça de Pernambuco pra cá, cara. Você lembra o nome? A empresa lembra. Empresa? Segivaldo Turismo. E a gente veio 3 dias de ônibus de Pernambuco. A gente saiu numa sexta-feira, no dia 26 cara, de dezembro. 3 dias. Né? Juntou. Aí primeiro a gente pegou um telefone celular, comprou um telefone celular por R$100 na época, passou nas escolas vendendo a R$1, a gente vendeu 600 números. Fez uma rifa. 600 reais pra juntar dinheiro Não, pra vir. pra juntar dinheiro pra vir. Aí a gente vendeu 600 números, aí mais uma arrecadação do comércio, tinha uma casa lotérica, pagou nossas inscrições. Eu e o Cícero, a gente veio pra São Paulo com R$1.200 e 3 dias de viagem. De jornada, Pernambuco hein, pra cá, entra dia, sai noite, e a gente desembarcou ali no Brás no dia 28 de dezembro de 2008 pra correr a São Silvestre. E eu não conhecia ninguém em São Paulo. Mas é isso, tipo, vocês vieram, vocês já Não, tinham lugar pra Cícero- ficar, tinha onde que vocês iam dormir. O Cícero tinha uns irmãos que moravam em Itapevi. Aham. Aí a gente foi morar lá com os irmãos dele, foi ficar lá na casa do irmão dele. Morava três meninos, chegou mais eu e ele, 5, em 30 metros quadrados. Nossa, cara. Era bem pequeno mesmo o lugar. E eu falava, né, Cícero, eu tenho que arranjar uma oportunidade pra eu ficar aqui, porque aqui vai ser o lugar. Eu sempre fui aquele cara persistente, né? Eu era da roça, eu trabalhava na roça, eu vivia na roça, mas eu não gostava das coisas que eu fazia na roça. Então, sempre quando surgia uma oportunidade, um curso profissionalizante na cidade... Você ia fazer. Pra vocês terem uma ideia, meu primeiro emprego eu tive com 16 anos, que eu fui alfabetizador de jovens e adultos. Trabalhei num programa chamado Alfabetização Solidária em 2005. Então, sempre eu tava correndo que atrás de legal. alguma E aí coisa. você ajudava o pessoal a se alfabetizar. Alfabetizar, eram as pessoas que trabalhavam o dia e à noite eu dava aula para essas pessoas para ajudar a fazer o nome, essas coisas, assinar o nome. Legal. Tem pessoas que nem assinavam o nome e tal, aprendeu. E na roça lá, o que mais que você fazia lá que você falou que você não Tudo. gostava muito? O que Levava era? leite, eu só não ordenava vaca que eu nunca aprendi. Ah, Né, levava leite, fazia cerca, plantava feijão, colhia milho, tudo que você imaginasse. Meu pai era comerciante, meu pai comprava animais e Aham. nas sextas-feiras a gente tangia os animais pra cidade. Era 3 horas de caminhada pra cidade. Então, minha Nossa, preparação com os já foi bichos disso lá. aí. Caramba, cara. Caramba. O bom, quando vendia, né? Quando vendia, a gente voltava, pegava um carro, um transporte e voltava. Quando não vendia, o meu pai comprava mais, que tinha que voltar com os outros animais. Tinha que Chegava voltar lá, andando. Tinha que voltar, cara. Com mais bicho ainda. Com mais bicho. E aí, você veio aqui pra São Paulo, então correu a São Silvestre lá em 2008? Aí eu vim, corri a São Silvestre, né? Aí, quando a gente chegou aqui em São Paulo, tudo era diferente pra gente. Escada rolante, metrô,
Tudo era bicho de 7 cabeças. Ô, Tudo novidade. As pessoas falam muito rápido, as pessoas aqui em São Paulo são muito rápidas. Daí eu ficava assim, mas eles falam muito rápido. E se o metrô já saía, eu parava o metrô, todo mundo já saía correndo. Eu digo, meu Deus. Ninguém parava pra ajudar. Ninguém parava pra nada, né? Isso em 2008, imagina hoje em dia. Imagina, É pior ainda. Nossa. Aí os irmãos do Cícero não conseguiu trazer a gente pro Ibirapuera pra vir retirar os kits, né? Aí a gente vai perguntando e a gente chega lá, Cícero. Eu falava, eu sempre fui mais esperto, né? Aí a gente pegou o trem lá em Itapevi, saiu subindo, perguntando. Pensou que a gente tava lá em Itaquera. Se for parar em Itaquera... Itaquera. Depois... o kit era no Ibirapuera aqui, né? Aí depois a gente... Cara, pegou imagina voltando, a cena, desceu ali na Ana Rosa ali, aí pegou descendo aqui, caminhando a pé, aí até chegar no Parque do Ibirapuera. Só que a gente falava Ibirapuera. Você entendia que era o parque. Que era dentro do parque, né? E cadê achar esse kit aí? Aí, quando a gente viu um corredor, vamos perguntar. Aí perguntava pros corredores, né? Aí o corredor, não, é lá no ginásio, lá do outro lado. Aí foi que a gente chegou no ginásio do Ibirapuera. Naquela época, cara, era animado. A Expo da São Silvestre era na rua. Tipo, tinha uma feira de camelô mesmo, entendeu? Ali na frente rua, do ginásio do Ibirapuera ali. Não era essa coisa chique que tem Dentro hoje, dentro de um galpão, do Aiambi, esses negócios. Era uma feirinha ali na rua, todo mundo ia se encontrar. Você via os corredores que vinha comendo banana, rapadura lá de Pernambuco nos ônibus. O pessoal ficava tudo alojado ali no Ibirapuera, ali nos alojamentos ali. Caramba, cara. Aí o que aconteceu? Aí a gente correu a São Silvestre. No dia da São Silvestre a gente fez 2 amigos. Eles trouxeram a gente de carro pra correr a São Silvestre. E o Cícero correu 53 minutos. Eu tava machucado. Eu corri 1 hora cravadinho. Eu lembro que eu fui 594, 591, alguma coisa assim. Só que eu fiz uma jura que eu só voltaria na São Silvestre um dia se eu tivesse um número de elite. Por quê? Nossa, é muito difícil. Parabéns pra vocês que largam ali no povão. Porque é bagunça. Porque as pessoas fazem xixi no pé, é aquele aperto. Quando você vem passar no pódio de largado, o campeão já tá passando lá nos 5 km. Nossa, é muita gente, né? É muito sacrifício. Você tem que chegar cedo, você não se aquece, essas coisas. Aí depois eu só voltei na São Silvestre em 2011. Aí já fui no pelotão de elite, aí eu já fui 26º já. Puta, que legal. Top demais, top demais. E depois... Que salto, né? Tipo... 26º. De 500 e pouco pra 26º. Porque aí eu fui construindo, né? Aí nesse tempo aí eu fui construindo. Aí eu arranjei os irmãos do Cícero arranjou um trabalho pra mim de jardineiro. E eu trabalhava de 7 até às 17 e voltava pra casa correndo. E quando sobrava um dinheiro, eu comprava uma inscrição e ia nas corridas. Aí comecei a ir nesse circuitozinho aí, em Alphaville, as corridinhas em Mogi das Cruzes. Aqui na USP, tinha muita corrida dentro da USP. Tinha. Circuito Corpore, essas corridas aí. Adriano Bastos, eu era muito fã de Adriano Bastos, cara. Adriano Bastos. Uma vez eu entrei na Pipoca, numa corrida que tava Adriano Bastos, e eu não tinha inscrição, cara. Aí ele tava correndo, era de noite essa corrida ali na USP. E os caras ficou tudo pra trás, ficou só eu e Adriano Bastos, e ele pedindo pra mim parar o vento pra ele. O cara pedindo pra mim parar. Porque assim, eu sempre fui um cara muito competitivo. Então, tipo, a primeira corrida que eu corri na Elite foi um circuito Bradesco lá em Sorocaba, que eu tava sem inscrição numa corrida lá em Alphaville. Uma assessoria me arranjou uma inscrição, eu ganhei a corrida. E o Roberto, o dono da assessoria, que chama Superação Esportiva, ele falou, olha, eu não consigo te arranjar nada, mas eu te arranjo... Ele trabalhava no Bradesco. Te colocar nas elites das corridas. E ele me botou numa corrida com 5 kenianos lá em Sorocaba e eu fui 10º colocado com 18,44 no 6 km. Então era uma coisa que era natural. Eu não treinava muito, não tinha treinador nessa época. Entendeu? Aí ele me botou numa outra corrida aqui no Ibirapuera aqui que chamava Zumbi dos Palmares, que era Classic da Samsung, alguma coisa assim. E eu corri 32,14 e eu fui, acho que... 14º nessa prova. Como é que você guarda todos esses tempos aí, cara, velho? A memória é boa, né, cara? Aí, cara, eu corria 3 km com os kenianos, 7 km eu me arrastava pra chegar. Você era bom nos 3 quilômetros. Aí eu fui, tipo, me construindo, até conseguir a qualificação pra chegar na São Silvestre.
Caramba, cara. Pô, mas aí você tava falando, aí você arrumou um trabalho aqui, mas aí o quê? Você voltou pra Não voltei pra você não Pernambuco, voltou? não. Eu fiquei. E aí, a saudade de casa? Porque antes de eu sair de casa, meu pai tinha tido uma conversa comigo. Eu nunca tinha saído. Pra mim, vim só correr e voltar. Eu vim pra ficar 15 dias, né, com meu amigo. Mas aí você Cícero. chegou e... Aí quando eu cheguei aqui, eu digo, mas eu quero sair cara. pensando, eu vou arrumar um emprego. Eu tinha 20 anos. Que era a chance, a oportunidade de você ficar Eu tinha aí. 20 anos, eu queria sair daquela coisa de debaixo do teto do pai, construir Sim. minhas coisas, isso aí, né? Então, eu digo, eu vou arranjar uma oportunidade aqui vai ser o lugar da oportunidade. Aham. Aí, quando eu fui fazer um exame de admissão na empresa, eu comecei a trabalhar no dia 12 de janeiro de 2009. Aí, eu fui lá em Mogi das Cruzes, que a sede da empresa era lá, e o médico... Eu contei minha história pra ele, né? Que eu tinha vindo correr São Silvestre, tava trabalhando, queria alguma oportunidade. Ele falou, por que você não pede pra fazer teste no Clube Pinheiro, Espera, Clube da Penha, o que tinha? Aí eu ia na house, procurava os telefones dos clubes, ligava nos clubes pra pedir teste. Só que eles me mandavam uma ficha lá pra preencher, eu não sabia nada da linguagem, quantos campeonatos brasileiros tinha ido, quanto tinha nas provas, essas coisas eu nunca tinha corrido na vida, eu sabia. Aí nunca me chamaram, sabe? Aí depois disso daí, de alguns meses que eu tava trabalhando, um amigo me apresentou pra um professor do Grêmio Barueri, o Clóvis, que foi o meu pai, que fez a minha carreira deslanchar mesmo, conseguiu muita coisa pra mim, e eu vim pra Barueri, treinar em Barueri. E no final de 2010, ele me fez uma proposta... No final de 2009, para o começo de 2010, ele me fez uma proposta meio tentadora. Ele falou, olha, a gente tem... Ele me viu treinar, me viu muito dedicado. Eu tava na pista... Tipo, eu não ganhava nada, não ganhava salário, não ganhava nada. E eu tava na pista. Todos os dias, tipo... Acabava meu serviço 17, eu pegava um ônibus até Jandira, caminhava 1,5 km, 2 mais ou menos, chegava na pista, começava o treino às 18 horas, eu já tava lá no portão esperando. E ele viu que eu tava interessado. Se dedicando. Aí ele começou a me dar uma ajuda de custo pra me pagar minha passagem. Não foi nem eu que pedi. Eu gastava R$60 com passagem. Quando eu fui ver, ele tava me dando uma ajuda de custo de 120. Eu já tava ganhando salário de R$60. Aí, o que aconteceu? No início de 2010, ele falou, Wellington, é o seguinte. A gente tá com espaço para botar um atleta do atletismo na onde mora as modalidades de base do Barueri. Que era vôlei, basquete, futsal, essas modalidades aí. Você quer ir para lá? Eu falei, professor, eu quero, só que eu trabalho, e aí? Ele falou, não, olha, é o seguinte, você vem para cá, só que você tem que sair do seu trabalho. Durante 1 ano, eu consigo te dar uma ajuda de R$200. Se você conseguir entrar entre os 8 melhores do Brasil na categoria sub-23... No ano de 2011, eu te pago um salário de R$1.000, que era uma lei de incentivo que tinha na prefeitura. E eu tenho a possibilidade de conseguir uma bolsa na faculdade para você. Ele tem uma parceria com a Unip, com a Atlética da Unip. Formou muitos alunos deles, inclusive eu sou um deles, né? E você quer vir? Eu falei, você espera eu cumprir meu aviso prévio? Eu ganhava 780 com a carteira registrada, já tava com 1 ano de trabalho. Nossa. Aí pensa na decisão que eu tive que ter, né? Porque era meio que a chance, mas ao mesmo tempo... Só que aí eu tava naquela saudade de casa, eu já queria deixar o emprego pra mim ver minha família, que fazia mais de 1 ano que eu não via minha família. Eu ligava pra minha mãe, pegava o cartão, botava no orelhão, falava, oi mãe, benção mãe, pum, caía. Acabava, né? Aí eu falei, eu vou, professor. Aí fui lá, conversei com meu patrão, a gente fez um acordo, ele pagou tudo que eu tinha direito lá, né? E pagou uma férias. Eu sei que eu peguei um dinheirinho, mais umas 4 parcelas de seguro-desemprego, eu peguei uns R$3.000 mais ou menos, botei na minha poupança, cara, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E isso em 2010, ali em março de 2010, por ali. Aí fui morar no centro de treinamento. Só que aí os R$200 não virou mais R$200, porque chegou um outro. Ele tinha 3 atletas, ele tinha R$600, ele tinha 3 atletas, era eu e mais 2. Era 200 pra cada um. Só que chegou um outro, ele teve que tirar 50 de cada um pra dar pro outro. Não tinha como piorar. Aí, só que era o seguinte, eu ia ter casa, comida e roupa lavada. Então já não ia ter esse custo. Eu já não ia ter o custo. Ia ter, tipo, por 4 meses eu tinha seguro-desemprego pra mim. Porque o que eu botei lá na poupança eu não queria mexer, entendeu? Por 4 meses eu ia ter seguro-desemprego se faltasse alguma coisa. Só que como eu tinha tudo, né? Eu lavava a roupa, botava lá, ia pra lavanderia e já voltava passadinha. Entendeu? Eu precisava de um sabão pra lavar minhas roupas íntimas, essas coisas assim. Eu ia lá, pedia pra tia, elas me davam. Ia lá, limpava meu quarto. Só que é o seguinte,
Na onde eu morava era 6 km pra pista. Na onde eu tinha que estar lá todo dia pra treinar. E os R$150 ia dar pra mim pagar passagem? Aí o que é que eu fiz? Eu ia a pé. Era 1 hora mais ou menos que eu gastava caminhando. O refeitório abria 6h30. 6h30 eu tava no refeitório na porta esperando pra tomar café. Uhum. Era o primeiro. Quando a pista abria 8 horas. Quando o professor chegava, eu já tava na porta esperando. A vontade era essa, cara. De sempre querer o melhor. Aí, na volta, eu treinava. Na volta, eu andava 3 km até o ginásio de esporte de Barueri. E tinha uma perua que saía 11 pontos. Se chegasse 11,1, 11,2, você já perdia essa perua. Todo dia ali ia pro CT. Aí eu pegava carona nessa perua. Né? Então você andava, você ia 6, voltava 3. Eu ia 6, treinava, eu queria treinar e voltava mais 3. Então era 9 só de caminhada. Caramba. Entendeu? Aí fui me construindo. Foi aí que você se profissionalizou. Foi aí que eu comecei a desenvolver com o Clóvis e tal. Aí Pra galera ver que, cara, como que é difícil, ser atleta. Aí eu falo com você, ele começou a me treinar, ele falou, você vai correr 1.500. Aí começou a me treinar pra 1.500, cara. Eu corria 4,5, 4,8, 4,10, perdia pra mulher. Pras mulheres boas, né, da época. Aí eu falei, não vai dar certo não esse negócio. Ele falou, vou treinar pra 3.000 com obstáculo. Aí eu comecei a treinar 3.000 com obstáculo, eu subia no obstáculo, eu caía. Aí eu falei, não vai dar certo esse negócio não. Ele falou, pronto, eu vou botar você pra 5.000 então. Aí eu tô no 5.000. Aí eu lembro que o primeiro 5.000 que eu corri na pista do Ibirapuera, eu corri 15 minutos e 25. Eu acabei... Toda vez que eu passava nas curvas, eu caçava um buraco pra entrar dentro de tanta força que eu fiz, cara. 15, 25, eu fui terceiro colocado na primeira prova na categoria sub-23, estadual. Paulista. Aí começou a me levar pra 5.000, aí eu comecei a baixar 15,20, 15,10, 15,8 e comecei a ficar. Ali cara, no tipo 15 3 e tal, no primeiro ano. Eu tinha 22 anos na época, né? Aí eu ia nas corridas, cara, tinha uns caras experientes, José Teles, Marilson. Esses caras mais experientes, tem uns que nem correm mais hoje. Eu era o cara mais novo, que eu tava ali com um cara de 10, 12 anos. Então, pra mim, ali era uma satisfação muito grande. E eu corria de igual pra igual com os caras, cara. Com 22 anos, 23 anos, aí eu comecei a despontar. Com 25 anos, aí eu despontei. Né? Eu ganhei meia maratona da ASICS, lá de Porto Alegre. Na época foi recorde, né? Do circuito ASICS. Você ganhou a meia lá? A meia com recorde, 1:4:08 na minha segunda meia maratona. Porque eu tava treinando... para tentar índice para o Mundial Universitário. Só que aconteceu, eu fui no Rio, estreiei com 1:6:0. Aí o índice era 1:5:35. Aí não deu. Aí um mês depois eu fui em Porto Alegre e corri 1:4:08, só que não era índice mais, né? Porque já tinha passado o limite. Aí... Isso foi 2010, não, 2000... Foi 2012, eu acho. 2012 já. Foi. Caramba, cara. Eu tô impressionado como você guarda todos os números das provas, o tempo oficial, assim, cara, bizarro. Mas são coisas que marcam, né? Assim, às vezes as pessoas me perguntam, qual é a prova mais importante pra você? Pra mim não tem prova importante, todas são importantes. Desde aquele bate-saco que eu corri, a primeira corrida que eu corri ali no Cardoso, em Itapevi, que eu saí no jornal em 2010... O Eurico, né? Que ele é secretário de comunicação lá em Itapevi, em vez em quando eu encontro ele. Ele escreveu a primeira matéria, né? Eu ganhei uma corrida no dia da São Silvestre, que era um supermercado que fazia 3 km lá. E após isso aí, ele fez uma corrida pra mim, uma matéria em 2010. Ele pode ser um destaque nacional e pensem que isso é educação física. E isso aí, o negócio deslanchou, cara. Parece que ele profetizou. E já que você tocou nesse assunto da educação física aí, como que foi que você falou da bolsa lá da Unip e tudo, como que foi esse período quando você estava estudando, treinando? Foi difícil, eu vou falar pra vocês, não tenho vergonha de falar. Conciliar, né? Tipo, eu demorei 9 anos pra completar a faculdade. Eu entrei em 2012, eu formei ano passado. Foi ano passado, primeiro semestre. E era difícil, né? Porque, principalmente, a parte mais difícil foi ali entre 2015 a 2017 que eu corri o circuito nacional, que era um circuito que batia o Brasil inteiro. Então, final de semana eu tava lá em Salvador, outro final de semana eu tava em Porto Alegre, outro final de semana eu tava lá na Paraíba, e assim, então era bem difícil, às vezes não dava para conciliar as provas, às vezes você tinha 2 treinos, era difícil para estudar, então foi uma coisa muito difícil para fazer, mas graças a Deus concluí. Pô, que bom.
Parabéns. E, bom, aí você falou que lá em Barueri ele deu essa chance de, se esse ano você ficar entre os 10, né, primeiros, no Brasil. Eu fechei em oitavo. Você fechou em oitavo? Fechei em oitavo. É isso que eu ia perguntar, porque daí, a partir daí que surgiu mais oportunidades, porque né? o que aconteceu foi assim, eu corri 15,08 no 5 nesse ano aí corri 31,09 no 10, 31,09, já nas primeiras. Aí o que aconteceu? Com 31,09 eu não ia pro brasileiro. Aí a última chance foi Jogos Abertos que teve lá na Praia Grande. E a gente foi no sábado, eu fui lá, corri 15,08, eu falei, meu Deus, e agora? Não vai dar certo. Aí voltei pra casa, cara. Aí sentei na minha cama e falei, Deus, olha, se tiver de ser, só é amanhã, a última oportunidade. Aí eu desci lá na Baixada e corri 31,07. Por um segundo. Aí tinha 2 empatados com 31,08, aí acabou que levou 10 pro brasileiro. Aí no brasileiro eu fui oitavo e consegui meu primeiro contrato, né, com o Barueri. Aí então eu segui o contrato, fiquei com eles entre 2010 até 2015. Aí 2015 acabou, né, o projeto. Aí eu continuei treinando como mesmo treinador ainda por alguns anos e fui correr pelo Cruzeiro. Aí depois aconteceu por conta que eu corria no Cruzeiro e ele era de outro clube e tal, e o Cruzeiro queria que eu treinasse com o treinador do Cruzeiro. Uhum. Aí a gente parou de treinar juntos, mas assim, eu sou muito grato ao Clóvis, né? É meu amigo, a gente sempre conversa quando dá assim, senta, toma um café, conversa. Mas foi o cara que me deu a mão, me deu o pé, me deu tudo, cara. Uhum. Foi o cara que me deu essa vida que eu tenho hoje. E você corria... Imagina, eu morei 5 anos sem pagar R$1 de aluguel, cara. Total. Arranjou faculdade pra mim, né? Eu pagava 10% de faculdade, eu pagava. Então eu sou muito grato ao Clóvis, né? Ao Wilson Parreiras também, que foi um corredor de 3 mil com obstáculo, que era o cara que gerenciava as bolsas na faculdade e teria uma dessas bolsas pra mim. Então eu sou muito grato a essas pessoas, cara. Pô, que bom, cara. E você corria 5 mil e 10 mil, e aí como é que foi aumentando de distância aí? Como que foi? Eu corria 5 mil e 10 mil, era meio medroso pra correr minha maratona. Só que aí... Tudo é a necessidade. Tudo nessa vida é necessidade. Eu cheguei na maratona por necessidade, não foi por querer correr maratona. É isso que eu queria saber, né? Como é que vai chegar na maratona? Porque assim, eu gosto de correr, eu adoro, eu amo correr, mas a corrida é minha profissão. Uhum. Então eu tenho que me adaptar ao que o meu corpo tá se engajando ali. E naquele momento, a minha necessidade era subir pra meia maratona, porque eu tinha como objetivo ir para o Mundial Universitário. Né? E foi uma coisa que não foi ruim, né? Porque eu estreiei bem, aí nessa estreia aí eu tava muito destaque, cara. Eu fui convidado para correr a Volta à Ilha, em Floripa, que é um revezamento de 140 quilômetros, uma equipe grande. E eu encontrei lá com um grande ídolo que eu vi quando eu comecei a correr. O Claudio Rodrigues, eu vi ele na TV vencer a Maratona de São Paulo de 2008. Claudio Rodrigues, que é do Sul, hoje não corre mais, mas venceu muitas maratonas aí, Curitiba, Porto Alegre, todas essas aí que você pensar, ele venceu, né, um gaúcho. E eu corri na equipe dele, lá no Sul, ele já tava mais meio por fim, assim. Eu te vi correr em 2008, e hoje em 2012 eu tô aqui correndo contigo, cara. E eu era o melhorzinho da equipe, né, tava começando a destacar, né. Aí eu fiz uma boa participação lá nessa Volta à Ilha. E a nossa equipe era patrocinada pela ASICS, as lojas Paquetás de Porto Alegre, né, que tinha parceria com a ASICS. Aí eles me convidaram para correr lá no Sul, né, a etapa do Sul. Aí me mandaram tênis, mandaram roupa, tudo. Aí eu fui lá e digo, eu vou lá tentar ser o melhor brasileiro. Aí quando chegou lá, aconteceu que eu fui o melhor brasileiro, ganhei a prova e ainda quebrei o recorde do circuito. Ainda. Do circuito, cara. Puta. Então, eu ganhei uma grana naquela época que eu jamais imaginava. Entendeu? Foi uma grana muito boa. E... Então foi por isso, necessidade, assim. E o espanto das pessoas, cara. Porque eu via atletas experientes que estavam na prova, tipo Solonei, o Adriano Bastos. Porque assim, eu deslanchei do nada, assim. Eu corri com o keniano, porque a prova ia 7. Tinha o Rafael Novaes, que era um atleta forte do Pinheiros, que tinha ganhado 2 etapas. E eu queria ser o melhor brasileiro. Aí o que aconteceu? A prova ia... Vocês estiveram em Porto Alegre, né? A gente estava lá. Ela largava ali naquele shopping. Aí ela voltava sentido gasômetro, como veio a prova. Aí quando passava lá no shopping, ela tinha 14. Aí ela passava ali naquele 14 ali.
E eu passei junto com o cara. Eu digo, eu vou passar junto na torcida, né? Porque eles mostrar que eu tô junto, né? Aham. Só que depois disso aí, eu dei 2 passadas na frente do keniano e eu senti que ele ficou. Quando eu senti que ele ficou, não dei moral, fui embora. Fui embora, quando chegou lá no retorno, que eu retornei, ele tava uns 100 metros atrás. Eu digo, será que isso vai acontecer? Hoje sim? Aí começou a correr, foi aquela coisa que não caiu a ficha, foi uma coisa bem natural. Aham. Aí começou, né? Começou a abrir, aí quando batia de frente com os outros que eu vinha e eles iam, aí os caras... Ninguém nunca tinha me visto ganhar uma prova grande, cara. Caramba, foi surpresa, o pessoal não tava esperando. Aí quando chegou faltando uns... Eu nem sabia que tava correndo pra recorde, eu não sabia o que era que eu tava correndo. Quando chegou... Devia estar escolta, assim, Isso. né? Do lado. Aí quando chegou faltando uns 600 metros, eu vi o alto-falante falando. E vem correndo pra recorde. Aí aconteceu, cara. Cara, que legal, Caramba, parabéns. que animal. E assim, o incrível que eu treinei 20 dias pra essa prova específico. O específico era o seguinte, eu não tinha carro. A Aldeia da Serra, não sei se vocês conhecem, lá em Barueri, é um lugar alto que ele tem mais ou menos 900 a 1.000 metros de altitude. E o que é que eu fazia? Pra fazer esses treinos, eu andava uns 2 km de ônibus, pegava o ônibus, andava uns 2 km, pegava um ônibus e ia pra Aldeia da Serra. Eu não tinha carro. Aí eu pegava, escondia minha mochila atrás do muro e treinava lá. Fazia os percursos com muita subida, descida, tal. Quando tava chovendo, eu botava minha mochila no saco de lixo. Se tivesse algum funcionário ali limpando, eu pedia pra eles olhar lá pra mim lá. E treinava lá, cara. Treinou assim. Eu treinei assim. Quem conhece a Aldeia da Serra, eu ficava mesmo ali nos lagos, do ladinho da Sabesp ali. Ficava ali. Pô, legal. Falou de Porto Alegre, eu fui no mesmo voo que o Cipó. Ah, é? A gente tava no aeroporto. É. Aí de longe, assim, na hora de embarcar pra Porto Alegre, a gente foi no sábado, né? Foi no mesmo voo dele. E aí, por isso que você conseguiu... Cara, aí eu me inspirei, Aí eu lembro que o exatamente. Cipó já tava sentado dentro do avião, aí eu falei, pô, você vai correr? Aí acho que você foi só puxar um pessoal, né, lá pra... Foi. Que é o quê? 4 para 1, não era? Corria 3,40, cara. 3,40, cara. Ah, Foi assim, tranquilo. não, eu falei, você vai fazer? Não, só vou puxar um pessoal lá só. Tranquilo. Mas por isso que você conseguiu fazer seu tempo, cara. Eu Bom. fiz, aí eu falei pro Cipó, eu falei que, puta, se eu conseguir manter 5 para 1 já é muita coisa. E eu consegui manter um pouquinho para baixo, assim, Bom. deu em Mas 44, tava boa a prova, cara. cara. É. Frio. Quando você fez lá, pô, tava frio pra caramba, cara. Foi Mas frio. quando você bateu o recorde também tava bem frio também. Aham. Lá, essa época é muito frio, né? Eu fui em Porto Alegre, todas as vezes que eu fui em Porto Alegre sempre deu sorte, assim, pra performance, né? Já ganhei algumas etapas do circuito nacional lá. É a primeira vez que eu fui em Porto Alegre, eu ganhei um campeonato gaúcho, né? Eu fui como participante pra pegar índice para o Troféu Brasil. E eu precisava correr 30-40, eu corri 30-12 lá. E você lá sente, no Sergipe. você sente muita diferença, assim, de clima, assim, quando bota mais sol, mais frio? Faz muita diferença pra você? Pra você ter um Pro seu ideal aí desempenho? de... Assim, não pode estar muito frio, entendeu? Tipo, como Porque tava você lá em veio Porto lá da Alegre, roça, Lá em Porto lá de Alegre Pernambuco. passou um pouco da... Assim, o frio que eu falo bom é ali 10 a 12, entendeu? Menos que isso, o negócio é feio. Começa a judiar também. Eu corri uma maratona lá em Hamburgo, eu levei 2 géis no bolso, eu cheguei com 2 gel com medo de botar a mão no bolso e perder a luva. Cara, congelando. Eu peguei 6 graus com chuva lá. Nossa, a chuva é foda, né? Aí com molha. chuva é duro. Nós já corri Berlim com 12, aí é uma beleza. Aí... Aí, provinha boa, né? Tudo. E pra maratona, como que foi aí? Qual salto foi a aí. necessidade que você teve que encarar? É que, assim, toda essa conversa é pra chegar na maratona, porque o Thiago ele vai fazer a primeira maratona dele. Eu quero Então pegar ele dicas. quer algumas dicas ali, cara. Assim, eu sempre fui muito resistente, né, com isso. Até meu treinador, ele me segurava muito. Meu treinador não era muito a favor que eu subisse essas coisas, né? E depois que eu parei de treinar com ele, que eu fui correr maratona. Em 2016, quando acabou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, eu falei, olha, a única coisa que eu tenho, a única opção que eu tenho para ir em uma Olimpíada, uns Jogos Pan-Americanos, um Campeonato Mundial, é migrar para maratona. Então eu vou correr maratona. Aí eu entrei em São Paulo, treinei muito, cara, para correr São Paulo. Cheguei na USP no 32 e fiquei, parei. Quebrou? Quebrei feio, cara. Eu digo, e agora? Não vou fazer mais nada, fazer isso mais não. Aí, pra aproveitar o treino, me jogaram na Maratona do Rio de Janeiro. Não pra aproveitar. Como eu corria no Cruzeiro, né? Eu obedecia ordens, Sim. né? Era trabalho. Aí falou, não, vou aproveitar seu treino e vou botar na Maratona do Rio. E eu correndo prova de 10, circuito e tal. Aí me jogou lá no Rio, né? Aí, São Paulo foi em abril, Rio é em junho. Rio em junho. Rapaz, eu corri com 3 quenianos até ali no Leblon ali. Lá a prova saía lá no recreio, né? Aham. Recreio dos Bandeirantes e vinha.
Corri com os caras até ali, cara. Quando chegou ali, os caras sumiu e eu fui embora. Não via nenhum brasileiro atrás. Eu era o primeiro brasileiro, eu era quarto colocado. Quando chegou ali naquele túnel de Botafogo ali, cara, eu vi o cara chegando. Esse é o Biratã. Que eu era ídolo, que era fã dele. E o Biratã chegou, passou, foi embora. Chegou um outro, Sérgio Celestino também passou, foi embora. Terminei em sexto colocado no Rio com 2,24. Pra mim, era terrível. Por quê? 29,15. 14,06. Uma 4,08. Pra correr 2 horas e 24, pra mim não era bom. Assim, é bom pra todo mundo, assim, com todo respeito, mas pra mim não. Claro. Aí eu digo, olha, eu não vou correr mais maratona não, isso aí não é pra mim não. Aí comecei a treinar, veio a temporada de 2017, eu comecei a treinar e fazer minha base, muito longão. Na minha base eu faço muito longão na Estrada do Romeiro. Quem é ciclista aí, acho que tem muitos ciclistas que acompanham vocês, né? Conhece o Romeiro aí que desce pra Cabriúva, então eu vou até Pirapora às vezes e volto. Eu moro ali no início da Romeiro ali, então eu pego ali do início da Romeiro de Barueri e vou até a divisa de Pirapora e volto. E eu pego muitas brigas lá com o ciclista, que na subida ninguém pega eu não. É mesmo? Ciclista na subida não vai comigo não. Vamos fazer o desafio aqui. Galera do ciclismo tem que buscar o cipó lá em Romeiros. Aí eu comecei a treinar Romeiros. E tem uma prova que eu sou muito fã de correr, que é a corrida de 25 km de Aracaju, que é uma corrida bem desafiadora, né? Bem conhecida, uma das mais conhecidas do Nordeste, né? E eu já tinha ganhado em 2016, antes de entrar em São Paulo, eu digo, eu vou lá em Aracaju. Aí eu fui lá e ganhei, cara, de novo, né? Fui bi 2 anos seguidos. Aí quando eu cheguei de volta, meu diretor técnico do Cruzeiro liga pra mim, Wellington, eu quero você na Maratona de São Paulo. Eu digo, professor, não faz isso comigo, não. Com as pernas tudo cansadas. Não dá, não. Ela era finalzinho de março e São Paulo em abril, né? Primeira semana de abril. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte. Eu quero você em São Paulo, só que você puxa meia maratona para mais 5 atletas do Cruzeiro que vai correr. Na minha maratona você larga. Aí eu tava treinando bem, cara. Tava treinando bem. Eu digo, rapaz... E no Cruzeiro a gente tinha um bônus de motivação. Se tiver 105, qualquer prova da Globo, o Cruzeiro pagava 50% da premiação. Aí eu falei, vou botar minhas garrafas, não falei pra ninguém. As garrafas de hidratação especial, né? A cada 5 km. E saí, né? Com os caras, levando os caras ali, 3,5 por ali e tal. Quando chego na USP, no 21, só tinha eu do Cruzeiro correndo e os outros, sei lá, não vi os caras. Aí eu digo, pronto, agora tá na responsa. Quando eu bateu o retorno lá na subida do cavalo que voltou, só tinha eu e mais um correndo, os outros tinha tudo parado, cara. Caralho. Tinha parado 4. Aí eu falei, pronto, agora tá na minha responsa, né? Equipe. Né? Eu não vou deixar os caras na mão também, né? Aí eu fui embora, fui levando, tá? Eu era o primeiro brasileiro, atrás só de um queniano. Aí vim trazendo, cara, na raça. Tá, o queniano sumiu e eu fiquei ali no meio sozinho, sem ninguém. Aí quando chegou no túnel aqui antes de entrar aqui no 38, aí falaram pra mim, olha, o segundo vem 1 minuto e meio. E o quarto vem 2 minutos, que era o Frank Caldeiro e o Edson Amaro. E eu fui levando. Quando eu saí do túnel, cara, eu saí morto. Eu não sabia se eu andava, não sabia se eu sentava, não sabia o que eu fazia, cara. E eu não via ninguém atrás de mim. Aí comecei, levando de pouquinho, no 41, aí eu perdi a segunda colocação, virei terceiro. Aí quando foi faltando uns 600 metros, eu perdi a terceira colocação com o Frank. Aí eu fui quarto colocado com 2,22 e pouquinho. Mas ainda não era um tempo bom. Mas já tinha baixado. Já tinha baixado, né? Porque eu me via correndo abaixo de 2,20. Aí eu falei, não quer saber? Agora em 2018 eu venho pra essa prova e eu vou treinar. Aí fiz a mesma coisa. Romeiro. Voltei em Aracaju, aí fui segundo em Aracaju. Aí vim pra São Paulo, fui segundo colocado em São Paulo, cara. Fui eu e o Solano ganhou e eu fui segundo. Aí quando acabou São Paulo, eu comprei a passagem pra Berlim sem inscrição. Comprou pra Berlim sem inscrição. Depois eu dou um jeito. Eu digo, eu vou pra Berlim. Aí eu comprei a passagem pra Berlim. Aí conversei com o Ronaldo da Costa, né, que tinha feito história lá. O Ronaldo da Costa conseguiu com o agente dele que ela arranjasse uma inscrição pra mim lá. Mas você já conversava com o Ronaldo? Não, conheci ela assim, de ver nos lugares, essas coisas, né. Eu mandei uma mensagem pra ele. Aí acabei encontrando com ele lá em Berlim. Ele me deu uma força muito grande. Aí eu fui pra lá e foi quando eu corri 2:13:42, né. Eu fui 11º em Berlim em 2018.
Você fez 2 horas, 13 E 42. e 42. Caralho, Caramba. cara. Foi no ano do recorde. Aí Eu foi bom, participei hein? da história do recorde lá de Berlim. Tava lá. Puta, que legal. Você viu lá o Kipchoge lá? Viu o Kipchoge? Animal. Pô, mas só antes de falar desses caras aí que o Cipó conhece também, todo mundo lá. Ronaldo da Costa, né? Acho que pra quem tá ouvindo aí não conhece, foi um maratonista brasileiro que quebrou o recorde em Berlim. Acho que na época era 2,8 e alguma coisa. Era, né? ele correu 2,5... 2,605. Ele correu 2,605. em 1998. Então, a gente teve uma época que o Brasil era o recordista Até mundial. agora, né? Até esse ano, agora em março, era o recordista sul-americano, né? O Danielzinho do Nascimento que quebrou agora. agora Mas tá o mais- Ronaldo demorou aí 23 anos aí Porra. em cima. Tá legal demais. E, bom, e aí, como é que você vê esse cenário assim, o seu, hoje, o que você tem, o melhor tempo de maratona é 2 horas e... 2:13 e 30. Depois E eu corri 13. 2:13:34 lá em Hamburgo. Ah, você fez... 13:30... Eu tinha corrido 2:13:42 em Berlim, aí eu voltei em Hamburgo e corri 2:13:34. Um ano depois, mesmo ano? Um ano, Um ano depois. um ano depois. Um ano depois. E assim, uma curiosidade, cara, como que é pra um cara que saiu lá de Pernambuco, tal, da roça, não sei o quê, e cara, chega em Berlim lá, cara, o que passou pela sua cabeça, toda essa Muita coisa, trajetória, cara, né? como que é? Porque passa um fio na cabeça, porque nessa viagem de 3 dias que eu fiz de Pernambuco, da mesma forma que eu fiz um juramento que eu voltaria na São Silvestre só quando eu tivesse um número de elite, Aham. eu fiz uma jura que eu só voltaria em Pernambuco quando eu tivesse dinheiro pra comprar uma passagem de avião. Né? Eu não queria enfrentar as 3 horas, Mas, 3 dias. 3 dias, né? E eu passei 1 ano e 8 meses sem ver minha família. Então, eu andei de avião pela primeira vez, eu tinha 22 anos. Né? Imagina você atravessar o oceano. Porque minha primeira longa viagem, minha primeira seleção brasileira foi em 2013. Eu corri um campeonato sul-americano de corrida de montanha no Peru. Então, eu viajei, a minha viagem mais longa, 6 horas, né? Aham. E a minha primeira viagem para a Europa foi em 2016, quando eu fui correr o Campeonato Mundial de Meia Maratona. Eu participei do Campeonato Mundial de Meia Maratona. Também encontrei um grande ídolo, né? Que eu via na TV, na mídia, o Mo Farah, né? Também muito Você encontrou o humilde, Mo Farah? muita gente boa. Sim, encontrei, fui no quarto dele. É mesmo? Sério. Eu tava na seleção com a Nininha, né? Do Pinheiros. E ela encontrou o Mo Farah no elevador e ela pediu pra tirar uma foto. Acho que marcou ele no Instagram. Era o início que tava começando o Instagram ali e tal. E ela conversando com ele deu uma camisa pra ela. E a gente foi buscar no quarto dele. Né? E ele recebeu a gente muito bem. Deu uma camisa pra ela, Que autografada. legal. E ele ficou até com o meu agasalho da seleção. Eu dei meu Aí você agasalho deu o pra agasalho ele. pra ele. Aí ele ficou de me dar o uniforme dele lá, mas acabou que depois eu nem peguei. Depois da prova. Cara, aí sensacional. não Gente aconteceu. boa ele? Muita gente boa, humilde, sabe? Aonde Cara, que foi isso? Na Em Cardiff. Cardiff, Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Legal demais. Pô, muita história, hein? Muita história. Muita história. Ô, Cipó, é uma curiosidade. Você foi falando na época que você tinha um salário lá do Barueri, tem as provas que vocês têm remuneração, né? Tipo, como é que vocês normalmente, assim, um atleta profissional, ele se mantém? Porque você tem bastante, hoje em dia, você tem apoio, né? De várias marcas e você escolhe, assim, provas no ano que... Como é que um corredor profissional ele vai se virando aí? Assim, depende do corredor. Eu sou um cara muito visionário, sabe? Um cara que eu sou muito empreendedor com isso aí. Aham. A corrida pra mim é meu negócio. Né? Então, tipo, tá difícil, é difícil pra todo mundo. Falta apoio, essas coisas. Hoje eu não tenho do que reclamar. Eu já tive em momentos bem difíceis mesmo Aham. de comprar o tênis hoje e lá precisar ganhar a corrida pra poder pagar. Aham. Né? Hoje eu não preciso muito disso, né? Graças a Deus. Mas, tipo, eu vou te contar uma situação que eu passei logo quando eu saí do Barueri, que acabou. Né? Falaram, o projeto acabou, 6 meses de salário ficou pra trás de contrato e não conseguiram pagar pra gente. E eu falei, e agora, o que é que eu faço? E eu vi que tinha o circuito, que era o circuito Caixa da CB Arte, que rolava o Brasil inteiro, tinha 20 e poucas etapas. E que se você entrasse entre os 10 do circuito, você era patrocinado 1 ano depois pelo banco, né, no ano seguinte. E eu peguei meu cartão de crédito. Nessa época aí eu peguei meu cartão de crédito. Fez uma dívida lá. Aí eu comecei a comprar passagem. Só que era o seguinte, nas etapas ela premiava 4, 3, acho que o quinto ganhava R$1.000. Então eu falei, olha, eu vou correr as etapas, eu tenho que entrar
até o quinto. Que é pra pagar a despesa, menos, porque eu gastava mais ou menos de despesa uns R$1.000 ali em 2015. Pra viajar não tava tão caro, né? Uhum. Então, as viagens que não dava pra ir de avião, eu ia de ônibus, né? Tipo, Goiânia, São Paulo, eu fiz algumas. Fortaleza, Pernambuco, quando eu corri no Nordeste, eu fazia base na casa da minha mãe. E eu comecei a correr esse circuito aí do nada. E passou umas 5, 6 etapas, eu tava empurrando os líderes. Né? Aí foi aí que veio a proposta do Cruzeiro. E eles queriam me pagar só as despesas. Eu digo, só despesa não, eu valo mais alguma coisa, né? É negócio, né? Eu tenho um negócio em mesa. Não, eu vou ganhar esse circuito, mas não ganha não. Os atletas do Cruzeiro que vai ganhar, tal. Eu digo, vai nada, quem vai ganhar sou eu. Aí fui levando mais umas 2 etapas. E acabou que eu entrei entre os 3, né? Fiquei entre os 3 ali e tal. Aí ele me fez uma proposta lá, a gente fez um contratozinho de 4 meses. E eu ganhei o circuito o circuito nacional, o circuito Caixa de 2015. Aí 2016 a gente já firmou outro contrato, eu ganhei de novo. E 2017 já não era circuito mais, mas eu ganhei muitas etapas também. Então sempre foi isso. Faltou dinheiro, eu invisto lá no cartão e... Isso é um investidor raiz, né? Nossa. Tipo de, puta, eu vou pagar X na passagem, tudo, preciso primeiro... É um investimento de risco, né? Total risco. Mas com isso focado, que depende mas dele... depende dele também, né? Tem pelo menos em quinto, mas aí pode chegar e ter um retorno grande ali. Porque assim, eu tenho muitos colegas que eles ficam atirando pra tudo quanto é lado, tal. Aí você acaba ficando muito cansado. Quanto mais pro você fica cansado. Se você fica muito cansado, você ganha uma grana. Se você não souber guardar essa grana, você vai gastar com fisioterapia, se não tiver parceria. Você vai gastar com remédio, com tratamento, essas coisas. Agora, se você faz uma estratégia certa. Porque assim, os caras, quando eles vão correr, eles não lêem regulamento de prova, a maioria dos atletas. Não estuda o que é que aquela prova vai valer, se a prova vale índice, se a prova não. Porque tem uma briga dos colegas aí, às vezes, que acontece o seguinte: tal prova vai valer pro Mundial. Não é qualquer prova que vale pro Mundial, não. É a prova que tem o permit da CBArt. Então tem uma série de regras. Tem que ter exame antidoping, o percurso tem que ser aferido pelo medidor oficial, essas coisas. Aí os rapazes não lê no regulamento. Então, antes de eu ir numa prova, eu faço o cálculo se aquela prova vai dar certo, a viagem, quanto que eu vou gastar, tudo. Então, eu faço tudo isso. A administração. Se alguém quer me contratar para ir numa prova, fazer um merchan, fazer uma mídia, eu que negocio tudo, eu faço tudo isso. Tá vendo? Isso desde o começo. Mais que um atleta. Mentalidade visionário empreendedor. Aí você vai entendendo, né? Porque que chega onde chega, né? Exatamente. Eu acho que a gente poderia ir pro momento Z2 agora, né? Pô, já falou vários momentos Z2 mas aqui. Agora um momento oficial, né? Pra gente registrar aqui. Ô Cipó, a gente falou, eu te avisei antes do momento Z2 aí, cara. É um momento onde você pensou que tudo ia dar errado, que você já falou vários aí, mas alguma coisa te deu energia e você conseguiu fazer com que aquilo desse certo. O que você lembra aí mais de história? Cara, é o seguinte, eu trabalhava de 10 a 12 horas no sol quente ou na chuva, ou como se o que tivesse de tempo. Hoje eu preciso treinar 1 hora a 2 horas por dia. Então isso aí hoje pra mim não é nada, cara. Entendeu? O que eu trabalhava carregando poste nas costas pra fazer cerca, cavando buraco pra fazer cerca, essas coisas. Então, quando tem um momento difícil, eu penso em tudo que eu passei lá atrás, todas as dificuldades, né? Que nem sempre foi mil maravilhas. Entendeu? Eu tive muitas pessoas que me ajudou, tudo. Mas assim, eu construí, né? Essa positividade. Sim. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar positivo. Porque, assim, um momento difícil vai vir. A gente não vai ficar. Eu fiquei aí 10 anos aí direto, aí em cima, entendeu? Vai acontecer uma hora que, às vezes, desce um pouquinho, vem uma lesão e tal. Eu sempre falo pros meninos, rapaz, eu era novo. Eu corria toda hora, não sentia lesão, não fazia fortalecimento, não tinha nada de ganhar as corridas. Hoje eu faço tudo e só vivo quebrado. Pois é duro, né, cara? É duro. Muito bom. Esse kit aí é seu, depois pode levar pra casa aí. Tem uns gelzinhos aí. Vou até abrir, né? Abre aí, cara, fica à vontade. Eu tava curioso, hein, pra provar. Agora depois você dá seu... Tem uns 10 aí. Seu veredito aí, ó. Garrafinha. Boné. Olha lá, ó. Depois você fala com o Vitão pra ele aí, mandar uns gels pra você.
Boa. Amanhã já tem gel pro longa amanhã. Já tem. Vai rodar quanto amanhã? Eu tô rodando pouco, 20 km, 21. Ah, pouca coisa. Até 1h30. Pouca coisa, viu? De 1h a 1h30. Hoje foi só 14 hoje. Você, pô, aí, assim, antes da gente ir pro final também, uma coisa bacana, assim, eu te conheci quando a gente deu a consultoria para fazer o tênis, né? O Corre 2 da Olímpicos, né? E como é que foi para você, assim, não sei se você já tinha participado como consultor, né? Porque Nunca. de um contrato desse que você ficou a semana inteira com eles, dando sua opinião. E como é que ficou, eles né? chegaram? A gente ficou, Como é que foi para você, assim? Como é que eles chegaram em você e fizeram a proposta, né? Eu recebi um e-mail, né? Recebeu um e-mail? Porque você fica até sem acreditar, né? Porque eu já tinha recebido muitos e-mails, de pessoas pedindo orçamento para campanhas, né? Algumas marcas, algumas agências e tal. Mas o da Olympus, assim, veio e chegou do nada, assim, pra mim. E Você falou, será que é verdade eu isso aí? falei, será que é verdade esse negócio? Aí depois o rapaz me ligou, né? O Lucas, me explicou como era o trabalho, como funcionava o trabalho. E eu me senti muito importante naquele momento, né? Porque o cara que corria descalço, há alguns anos atrás. E hoje ter o privilégio de estar produzindo um calçado que milhares de pessoas vão usar no Brasil, até fora, né? Que eles mandaram um monte lá pro Quênia, lá para muitos atletas de alto rendimento. E por incrível que pareça, meu primeiro tênis que eu comprei foi um tênis da Olympus, né? Aquele tênis que eu falei que eu comprei parcelado lá no... 3 vezes lá. 3 vezes, né? E eu usei ele até acabar. Cara, que muito louco você imaginar lá muita atrás, reforma, né? Você pegando um tênis, falando... Puta, você não ia imaginar que você ia um dia ia estar com a Olympus produzindo tênis, né? E eu tive a oportunidade de ir lá na Olympus conhecer a produção, né? Na Vulcabras, lá no sul, né? E é uma coisa, assim, sensacional, cara. O nível altíssimo. O nível deles, altíssimo, né? A dedicação dos colaboradores, né? Desde do pessoal lá da criação lá que tava com a gente lá, que faz o modelo, o molde, até botar na caixa, cara, é um processo muito grande, né? Eu fiquei sabendo que um tênis, até chegar no pé da pessoa, ele passa mais ou menos na mão aí de 130, 140 pessoas, cara. Caramba. É gente, Ou pra produzir um tênis. E muito delicado o trabalho. E teve uma característica do solado, né? Que você trouxe de do Rio São ali, Francisco, né? Porque a Olympus tinha aquele tema que o tênis tinha que ter as características do Brasil, né? Sim. E eles estavam com uma briga lá pela conta da sola, pra mudar do Corre 1 pro Corre 2. E eu falei, por que a gente não botaria um rio na cara do Brasil, alguma coisa assim? Eu meio que joguei, né? Uhum. E naquela hora ninguém pensou em nenhum rio, né? Alguma coisa, mas que rio? O gato tá na lata, o primeiro rio, São Francisco. E eu acabei, de uma certa forma, né, dando uma homenagem para o meu povo, né? O nordestino, né? Eu vim do Nordeste, então eu me sinto mais privilegiado ainda da Olympus ter me presenteado em dar uma homenagem para o meu povo, para minha terra. Não, muito legal, cara. Muito bom. Tem perguntas da galera aqui. Tem perguntas da ali. galera. Vamos trazer a estrutura do sistema, como sempre, aqui, ó, no papelzinho do bolso. Podemos começar as perguntas da galera? Ou se for, o pessoal quer saber o seu volume de treino semanal, cara. Depende. Isso aí depende muito da prova que eu tô treinando, né? Hoje mesmo eu tô entre 70 a 100. 70 a 100. 70 a 100, né? Eu tô correndo aí 10 km e tal. Eu tô subindo pra minha maratona. Vou subir ali pra uns 120, 150. Mas quando é pra maratona, eu já cheguei de 150 a 200 km já. Cara, imagina 200 km de volume por semana, cara. 200 km com muita intensidade. Com muita intensidade. Nossa, cara, é muita coisa. Pelo menos tem 2 a 3 treinos de intensidade na semana. E tem uma outra aqui, ó. Essa vai pegar uma parte sentimental sua, hein? Manda aí. Como foi ficar de fora das Olimpíadas? Conta essa história aí pro pessoal, pra quem não sabe o que aconteceu. É triste, né, cara? Porque eu acho que pra minha carreira se concretizar, assim, completamente, falta uma Olimpíada, né? Uhum. Porque eu já tive em 2 mundial, né? Um mundial de meia maratona, e eu tive no Campeonato Mundial de Doha no Catar, que tá se repetindo, tô de fora de mais um Campeonato Mundial, né? A gente tá sendo muito representado também. Que a maratona agora acontece domingo, né? Lá em Oregon, nos Estados Unidos. E os Jogos Olímpicos foi meio que um jogo muito duro. Por quê? Seria 2020. Se fosse 2020, eu teria grandes chances de ir. Em 2021 eu já acabei lesionando tudo. E foi muito triste ficar de fora. Mas faz parte, né? Eu acho que tudo tem um tempo certo aí para os planos de Deus. Mas por quê? Você tava classificado, né? Não, até eu tava meio
pré-classificado por pontos. Por pontos. Em 2020. Como funciona assim pra classificar pras Olimpíadas? Pra É quem porque é o não seguinte, sabe? juntava aquelas provas que eu fiz, Berlim, Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru que eu tive, Campeonato de Lima em Doha, ou Campeonato Mundial de Doha no Catar, aí se juntava e eles se somavam a pontuação. Tá. E eu tava entrando em uma outra maratona que eu ia atrás do índice direto, que foi quando fechou, ia correr em Hamburgo. Em 2020, faltava acho que 15 dias pra mim viajar pra Hamburgo, que fechou todas as fronteiras, né? Aí acabou fechando tudo, mudando jogos. Aham. Aí quando foi em 2021, eu lesionei. Né, que foi aquele processo que eu entrei pra aeronáutica, tudo, foi muito corrido, tal. Aí acabei lesionando e... Aí não conseguiu mais fazer Não prova pra consegui, somar pontos. Aí veio o Danielzinho, né? O Daniel do Nascimento também. Aham. E era um cara que não iria em 2020 e foi em Tá 2021. vendo? Ah, Danielzinho roubou a vaga do Cipó. Não roubou, né? Ele conquistou. Conquistou, né? brincadeira. Foi uma coisa... Eu acho que não só foi comigo isso daí, foi com atletas do mundo Sim. inteiro, Sim. né? Que teve atletas que teria chance de ir em 2020 e não foi. Teve atleta que não iria em 2020 e foi em 2021. Foi em 2021. E eu acho que isso aí aconteceu no mundo inteiro, então não tem que chorar, né? Mas suas expectativas agora é tentar ir pra Paris aí. É o projeto. projeto. É o projeto. Legal, legal demais, cara. Deixa eu ver o que mais que tem Vê se aqui, tem ó. mais aí. Ah, tem. Aqui, ó. Aqui foi um... Vou até falar quem foi o Nicolas, tá? Manda aí. Ele falou, quais foram os fatores que você acha que levou à lesão na sua banda iliotibial? Uma pergunta Nossa, totalmente totalmente específica técnica, de um cara que conhece o cipó, que Eu acho tratou o cipó. que descuido, né? A gente às vezes confia muito na performance, nessas coisas, mas eu acho que fortalecimento, a prevenção é tudo, né? Então não vamos deixar para prevenir depois que a coisa acontece, né? Vamos prevenir antes, porque eu acho que é melhor. Agora eu tô aprendendo, né? Aprendizado, Agora eu tô com uma equipe aí que tá... O bom é que a gente vai ficando com a idade avançada, mas vai aprendendo também, né? Eu tô com uma equipe que tá puxando a minha orelha toda hora, principalmente a Rafa, né? A Rafa tá me atendendo agora. Nossa, ela mandou dizer, tá fazendo certinho. Então... A Rafa Senisgalli, a médica das estrelas, tá cara. em todas Tá as em Rafas. Então eu acho que a gente tem que aprender com a idade, né, cara? E fazer as coisas certas. Boa, legal. E a última aqui, cara, acho que até um negócio bem legal, você tem um projeto lá no Pernambuco, né? Na Bahia? Lá na Bahia? Na Bahia. Na Bahia? Tá bem, a fonte tá boa aí, né? Marcela Rocha é a Marcela fonte. Rocha. E ela que falou, pergunta pro Cipó do projeto dele com as crianças lá, que teve um vídeo que viralizou no Instagram. Como é que foi essa história aí? Na verdade, o projeto não é meu, né? O projeto me achou e eu achei o projeto. Né? O projeto já funcionava, é do Maicon, é um cabeleireiro, tem nada a ver com corrida. E há alguns anos aí ele dá atividades era capoeira e corrida para crianças carentes para tirar da rua. E essas crianças corriam todas descalços, que não tinha tênis, não tinha material esportivo, nada. E um dia eu fui treinar, sabe naqueles dias que você tá ruim? Eu tava saindo da lesão ainda. E eu recebi um bom dia de um amigo meu. Foi em setembro do ano passado. E nesse bom dia veio o vídeo. Sabe aquele amigo que nunca te manda um oi, sabe? E nesse dia, sei lá, Deus usou ele e esse vídeo chegou até mim. Eu olhei assim, abri. O Dudu mandando bom dia, uma hora dessa, nunca manda. Aí fechei e fui treinar. Chegando na pista, o treino não rendeu. Aí eu sentei embaixo de uma árvore que tem lá e abri e comecei a ver o vídeo. Uma menina correndo bonito, cara, descalço. Sabe, bem coordenadinha, bonito mesmo, fazendo força e tal. Aí eu fui pra casa com aquela coisa na cabeça. Cheguei em casa, almocei. Aí eu sempre descanso, né? Após o almoço, um pouquinho. Aí eu digo, eu vou postar aqui, ver se eu encontro essa menina pra me doar um par de tênis. Aí eu postei. Quando eu acordei, já tinha 5.000 visualizações e pessoas querendo saber quem era a menina, nem eu sabia, né? Aí um rapaz me chamou no direct e falou que essa menina era da Bahia. E eu falei, você consegue o contato do treinador, do pai dela, pra gente doar um par de tênis pra ela, algo assim. Aí ele conseguiu, do treinador dela. Aí eu entrei em contato com ele, eram as 7 horas da noite, consegui falar com ele às 10 horas da noite. Se eu postei 2 horas da tarde, consegui falar com o cara às 10 horas da noite. Caramba. Aí ele me contou a história dele, a realidade. O Instagram deles na época tinha 100 e poucos seguidores. Aí ele me contou que às vezes tinha vontade de dar um tênis pras crianças. Ele tinha feito uma corridinha lá, tinha
botado num tênis de premiação, só que ela tava guardando pra ir pra escola. Não tava usando. Olha Era. só. E o nome da menina era Gabriele e todo mundo chama ela de Biele. Aí, e nesse meio, as pessoas me perguntando como era que podia para ajudar. Eu digo, olha, gente, vocês podem... Vamos doar material esportivo, tênis para essas crianças, brinquedos e roupas de criança nesse primeiro momento. Só que eu comecei a receber muitas chamadas de pessoas de fora do Brasil, Estados Unidos, Portugal, tal. E... Tudo se oferecendo pra ajudar. E as pessoas queriam ajudar financeiramente. Aí eu meio que não queria, aí eu abri a vaquinha. Aí as pessoas começaram a compartilhar o negócio começou a virar e tal. E acho que em 3 dias a gente juntou R$10.000. E começou a chegar muito material pra ele lá e tal. Eu comecei a colher nas assessorias aqui em São Paulo, levar pra minha casa. Cara, que legal. Eu comecei a colher, levar pra minha casa também. Aí uma pessoa lá da Bahia falou pra mim que pagaria um frete. Aí indicou um lugar lá no Brás, que era uma transportadora pra me levar, que as pessoas compram roupa pra levar pra vender em loja lá, essas coisas, né? Aí me indicou essa transportadora. Quando eu cheguei na transportadora, o cara soube que era doação, já virou parceiro. Sério, aí já levou já no 0800 pra gente. E a gente conseguiu muitas parcerias. E a gente já tá com quase um ano, faz um ano agora em setembro que a gente mantém o projeto. Que legal, aí cara. todo mundo tá calçado, né? Algumas marcas de tênis já mandou tênis pras crianças lá, manda roupa também. Chega bastante coisa lá também. E a gente oferece tipo um lanche no pós-treino, né? E às vezes tem alguma situação difícil, um fica doente e compra remédio, Entendi. essas coisas, nas cheias da chuva lá, tipo, caiu a casa de uns meninos lá, a gente ajudou a reformar, essas coisas, né? Mas o Cipó entrou como padrinho, graças a Deus, né? A influência que a gente tem. Sim. Muitas pessoas quis vir ajudar, abraçou o projeto. Agora mesmo teve um parceiro da gente que veio de fora, lá do... O cara trouxe chocolate pra mim lá do país, lá agora eu não me lembro. Da Suíça. Aí. Um parceiro da gente, que ele é gaúcho, o Thiago, veio lá da Suíça e foi lá visitar o projeto, né? E o Thiago doou um tênis que ele arrematou no leilão e era um tênis do Eliud Kipchoge. Putz, Ele arrematou no leilão, a gente fez um outro leilão aqui no Brasil e pelo canal do Sérgio Rocha. E arrumou R$10.000 nesse tênis. Aí dessa grana que a gente tá mantendo, a gente tem uma grana pra manter o projeto até outubro. Legal, né? cara. Aí a gente sempre procura fazer uma ação, alguma coisa assim pra manter. Parabéns. Mas você treinou com a BL? Ainda não fui lá ainda. Caramba, meu, pô, tem que treinar com a BL. Eu tô pra ir lá agora, acho que nesse segundo semestre, aí setembro, outubro, se Deus quiser, eu vou lá ficar uma semana com eles lá. Legal. Aonde que é lá na Bahia? Poções, na Bahia. Legal. Bem Quem quiser doar, ajudar, pode entrar em contato com você. Se quiser entrar em contato comigo também, mas tem um perfil dele já. Eu já tenho quase 20 mil seguidores hoje. Caramba. Tá vendo? E através disso daí, o Michael também arranjou algumas parcerias que trouxe ele aqui para São Paulo. A esposa dele é educadora física e deu alguns cursos para eles. Um dessas pessoas foi a assessoria Runfan. Trouxe eles pra cá. Eu encontrei com eles, né? Eu conheci eles pela primeira vez aqui em São Paulo faz 2 meses atrás, deixa eu ver. Foi em abril, foi em maio, alguma coisa assim. Eu encontrei com eles aqui em São Paulo. E eles já estão aplicando técnica de profissionais aqui de São Paulo, já no trabalho de treinamento das crianças. Pô, show de bola. E leva pras corridas, já levou pra praia, pra correr em Salvador, essas viu? parcerias aí. Pessoas boas no mundo, né? Tem. Você fica vendo só notícia aí, só o jornal, você acha que todo mundo tá tudo... Quem quiser seguir, chama essa página deles lá no Instagram, é Centro Cultural Desportivo. Centro Cultural Desportivo, sigam aí e ajudem, né? Importante. Né, Fabião? Você não vai perguntar a sua pergunta de sempre, Vou perguntar, cara? claro. Tô esperando a deixa aqui. Você agora... embalou aqui nas perguntas. Tem mais alguma pergunta? Não, acabou a pergunta. E, pessoal, mandem as perguntas que a gente faz aqui, ó. Vocês viram. Cipó, a gente também costuma pedir alguma indicação, assim, no final de... Eu não sei se você gosta de assistir alguma série, alguma coisa de esporte, ou ler... Você falou que você acabou a faculdade. Você gosta de ler também alguma coisa? Você ajudava o pessoal a se alfabetizar lá? Como é que é essa parte assim, sua? Cara, eu não tenho o hábito de ler muito, né? Mas eu sigo muitos influenciadores aí que eu tenho assim como mentores, né? Um deles é o Geraldo Rufino.
O Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino, assim, eu me espelho muito nele, né? O catador de Baita sonhos, história, né? né? O catador de sonhos, né? Eu acho que eu sou o corredor de sonhos. Né? Imagina, né? Eu que sonhava em sair só daquele lugarzinho e hoje conquistei o mundo, né? A Luísa do Magazine Luiza também, né? Eu também Luísa uso Trajano. muito. O Primo Rico também. Primo Rico. Então são pessoas assim que vale a pena. Vale a O pena. Joel, né? Também. Legal. Joel J. Joel J. Joel, estamos A tentando. gente gosta trazer muito. aqui. Já mandamos uma cartinha, mandamos um kit desse aí pra É. ele, mas não tivemos Não, retorno já ainda. entramos em contato, né, com ele. Só tá esperando ele responder de volta. A gente foi lá visitar o Grupo Primo. Foi, né? A gente foi lá em Alphaville. Lá Foi. Só que eles não estavam lá, mas a gente tem uma paciente que é sócia deles lá, bacana. a Mônica Sacarelli, levou a gente conheceu lá, mas a gente viu o Joel J quando a gente saiu do prédio. É assim. verdade. E aí ele tava chegando, só que daí já não dava. Não tava mais no ali. time. Mas legal, puta estrutura lá. A gente viu o estúdio dos caras, assim. Os caras Pô, Também legal. são São muito mais inspiradores. Mas é legal, São a gente muito gosta bons. bastante. Todos esses que você falou aí. Isso aí, muito bom. Pô, Cipó, conversa boa demais, cara. Obrigado por você ter vindo mais uma vez. Se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal, falar suas redes sociais aí, agora... O Elton Cipó em qualquer lugar que você procurar. Você tá no TikTok lá também, fazendo umas dancinhas? Ainda dancinha eu não. faço O Thiago ainda, curte fazer umas dancinhas. É, o pessoal tá querendo me colocar lá no TikTok fazer dancinha. Não leva jeito não, rapaz. Não, melhor correr, né? Mas assim, a deixa é o seguinte, cara. Sempre acreditar. Acreditar e correr atrás, né? Porque Deus dá as oportunidades pra gente. Mas se a gente ficar parado, sentado, esperando, não vai acontecer. Não vai Tem que acontecer. fazer acontecer. Entendeu? Porque se você não faz acontecer, é mais difícil, cara. Imagina se eu tivesse ficado lá em Pernambuco. O que era que eu tava fazendo hoje? O que era que eu estaria fazendo hoje? Né? E eu devo, assim, toda a minha vida, eu devo ao esporte. É estudo, conhecimento Cara, você conheceu cultural, o mundo, pessoas, né, cara? vocês, a galera da Care, os corredores da vida aí. Hoje, graças a Deus, eu chego nos lugares, as pessoas me conhecem, Sabem cara, quem em qualquer é. lugar. Né? Eu fui correr em Boa Vista final de semana passada. Tava almoçando no restaurante e o rapaz me conheceu no restaurante, cara. Outro dia eu viajei de ônibus aqui de São Paulo pro Rio de Janeiro, parei em Aparecida do Norte pra almoçar, me reconheceram lá, né? Então... Que legal. eu acho que tudo é acreditar, né? Porque imagina, de onde eu saí, botei o pé na praia com 19 anos de idade. Por causa né? da corrida. Por causa da corrida. Né? E hoje tô aqui, né? Minha mulher eu conheci na corrida. Meu filho já gosta de correr. Eu levo ele na escola e ele fala: correr, papai, correr, papai. Caramba. Eu vou caminhando, né? 600 metros de casa pra escola do meu filho, né? Ele tá com quantos anos? Tá com 3. Com 3. Aí ele já vai gritando: correr, papai, correr. Que da hora. Muito bom. Legal Bom, demais. É isso. Algum recado, Fabião? Tem tem assim, as camisetas, né? Que já são sucesso de venda. Opa! Pô, mais de 1 milhão de vendas Mais já, de 1 milhão né? de vendas. Só não vi o dinheiro desse 1 milhão aí. A gente pagou pra fazer o documentário do Iron Man. Do Iron Man. Então, aí, também vai estar aqui nos recomendados do vídeo do YouTube. Mas tem lá as camisetas, né? Se vocês entrarem no site, a gente vai deixar o link da reserva, né? E a gente tem várias estampas de corrida, de triatlon, de natação. A gente tá produzindo outras, então até lançar esse, provavelmente já vai ter mais. Isso aí. E divide em 6 vezes, né? Você fica... Chega bonitinho na sua Chega casa. bonitinho, reserva. Quem quiser ser membro também do sistema, ajudar aí a gente, 5, 10, 15 reais mensalmente. Também link aqui do Catarse na descrição do vídeo. E Aqueles recados de sempre. sigam a gente aqui nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, inscreve no canal, 5 estrelas, todas as paradas. Liga pros amigos, manda no WhatsApp, manda no direct do Instagram, sigam a gente lá, Tica Awamura, Fábio Bessa, Wellington Cipó. Opa. E até mais. Até. Vai!